Boa noite, gente boa. Tudo bem com os irmãos? Como fora o domingo, manhã e tarde, creio que foi muito bem, né? Com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção dos irmãos, a participação dos irmãos, o envolvimento nos cultos. Meus irmãos, vamos orar pelo Gustavo. Como falei pela manhã, o pastor João Bueno vai operar na próxima terça-feira. Vamos pedir a direção do Senhor, como já informei os irmãos. Ele está com 80 anos, vai fazer uma cirurgia no coração. É uma cirurgia delicada e requer muitas das nossas orações. Ele vai operar em Macaé. Está tudo certinho, aguardando então aquela oportunidade. Irmãos, vamos sempre orar uns pelos outros. A oração, meus irmãos, faz parte e deva fazer parte do nosso dia a dia. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos. Mas, meus irmãos, vamos manter esta comunhão, mesmo distantes, mesmo em nossos lares, mas vamos estar orando uns pelos outros. Meus irmãos, nós precisamos muito das orações uns dos outros. Vamos orar pelo nosso bairro, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelo nosso Brasil, irmãos, as autoridades constituídas, prefeitos, senadores, governadores, deputados estaduais, federais. Vamos orar pelo presidente da República, para que Deus possa abençoá-lo, dando sabedoria, meus irmãos, enfrentando, obviamente, este tempo de pandemia. Meus irmãos, eu quero, mais uma vez, dizer aos irmãos que hoje nós estamos dando continuidade ao estudo de quarta-feira, adoração e o templo. Então, eu dividi o estudo adoração na Bíblia em 4 etapas. Os patriarcas, adoração no tabernáculo, adoração nas sinagogas, adoração na pregação. Que Deus então possa nos abençoar, nos orientar e que realmente estejamos diante do Senhor como verdadeiros adoradores. Essa é a nossa palavra. Até já. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, a esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, essa igreja de Jesus,
Meus irmãos, nós vamos então dando continuidade ao estudo de quarta-feira. Nós vamos falar sobre a adoração cristã faz parte da pregação. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 7, diz o seguinte, que no primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, dizendo, e tendo prolongado o seu discurso até a meia-noite. Então falemos também sobre a leitura das Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 13. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, os irmãos, entendo que a pregação tem vários elementos que faz parte da pregação. A oração faz parte, então, da pregação. Aplica-te à oração. Aplica-te, então, à leitura da palavra do Senhor. Aplica-te à exortação e aplica-te ao ensino. Então, quando nós falamos do ensino, no caso aqui da mensagem, nós estamos falando do ensino da palavra de Deus. Então, o estudo da palavra de Deus. Aplica-te, então, à leitura da palavra de Deus. Aplica-te, então, aos ensinamentos daquilo que Deus tem aos nossos corações. Diariamente, irmãos, nós mandamos a leitura bíblica referente à lição da semana. Então, eu gostaria de fazer um apelo para que os irmãos possam se aplicar na leitura da palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, meus irmãos, diariamente, e houve uma decisão, eu creio, orientada por Deus, do nosso autor, que refere-se, então, nessa semana que passou, aos livros de Salmos. Então, todos os Salmos, ele citou, então, não há versículo, então, o Salmo por inteiro, ou seja, completo. Então, irmãos, a leitura das Escrituras. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Mas, da adoração, faz parte também a pregação, a oração. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 17, diz assim, orai sem cessar. Mas entendemos também sobre o louvor. Efésios capítulo 5, verso de número 19. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pensemos também, meus irmãos, nas ofertas. 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2. Diz assim, quanto à colheita para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No verso 2, diz o texto, no primeiro dia da semana, cada um de vós vos separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se faça colheitas quando eu chegar. Então, a adoração, ela faz parte, a pregação, faz parte a leitura das Escrituras, faz parte a oração, faz parte o louvor, faz parte, então, as ofertas. Mas faz parte também, meus irmãos, o batismo. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que faremos? E aí o verso de número 38, temos então a resposta.
Pedro, então, lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o verso de número 39 diz assim: porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus então chamar. Mas eu quero pensar também no verso de número 40. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E finalmente, neste ponto, o verso de número 41 diz o seguinte: desse modo, os acolheram a sua palavra e foram batizados naquele dia, e juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Então, os irmãos vejam que o batismo é uma solenidade. Nós reunimos a igreja, o povo de Deus, reunimos os visitantes, reunimos as famílias, não só da igreja, mas como a família, de um modo geral, daqueles que estão sendo batizados. E, meus irmãos, na minha visão, o batismo, ou os batismos, na verdade, são uma verdadeira festa espiritual. Então, irmãos, no nosso estudo da adoração, os batismos também faz parte deste ponto da adoração. Na adoração, irmãos, temos também a ceia do Senhor. A ceia do Senhor se constitui aquele acontecimento, meus irmãos, de Jesus Cristo, quando no final ele deixa então a ordenança para a igreja do Senhor Jesus. E lá em 1 Coríntios capítulo 11, de 23 a 29, diz assim o texto da palavra de Deus, muito conhecido dos irmãos: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, meus irmãos, hoje muitos estão apegados a pau, pedra, areia, cimento, a organização, a igreja como organização religiosa, a imagens, a rosas, a velas, ao copo d'água em cima da televisão, mas estão esquecendo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Meus irmãos, como já falamos, a ceia do Senhor, deixada pelo Senhor para a sua igreja, se constitui, meus irmãos, um momento de adoração. Nós não precisamos de usar de nenhum desses artifícios, pau, pedra, areia, cimento, imagens, rosas, copos com água, porque isso, meus irmãos, não resolve nada. O que resolve é a nossa
submissão ao Espírito Santo de Deus, com certeza agradecendo ao Senhor o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas Colossenses capítulo 3, verso 16, diz: sabedoria é ensinar, admoestar uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Isso significa que, ao sair do culto, bem alimentados e querendo mais, com muita gratidão a Deus. Eu sempre digo à igreja de que, meus irmãos, nós temos que sair de um culto, seja ele aonde for, mas com o nosso coração aberto, com o nosso coração alegre, com desejo de voltar, sem reclamações, sem murmurações, mas louvando a Deus e agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos tem concedido de mais um culto. Agradeça a Deus, meus irmãos, que neste tempo nós temos colocado em seus lares o estudo da palavra de Deus. Nós temos nos preocupado com a igreja, fazer o melhor, mas para que os irmãos possam valorizar que mesmo em casa nós estamos cultuando então ao nosso Deus. Mas alguém perguntaria, pastor, o que não pode faltar num culto? Não pode faltar reverência, não pode faltar comunhão, não pode faltar testemunho e não pode faltar submissão. Então, meus irmãos, esses quesitos, eles fazem parte muito importante na hora de nós cultuarmos ao Senhor. Nós não pode faltar reverência. Então, em qualquer culto, nós tenhamos reverência ao Senhor. Podemos ter um culto alegre, mas reverentemente ao Senhor. Que a mensagem naquele culto está sendo direcionada ao nosso Deus, ao trono da graça. Então, reverentemente, nós vamos cultuar, então, ao nosso Deus. Vamos ter também comunhão. Um momento importante, meus irmãos, de comunhão. Aquele momento que nos reunimos, nos abraçamos, naquele momento que nós oramos ao Senhor, nós estamos em comunhão, naquele momento que estamos em comunhão, deixando Deus falar aos nossos corações através da sua palavra. Meus irmãos, é algo muito extraordinário a comunhão na igreja. Eu prego isto, eu gosto dessa comunhão, eu gosto desta união, eu gosto do povo de Deus, meus irmãos, alegres ao Senhor. Mesmo, meus irmãos, nesse tempo de pandemia. Mas nós podemos estar alegres nos nossos lares. Né? Sempre contentes, sempre alegres, sempre transmitindo aquilo que está ao nosso coração. Mas, se houver alguém no nosso lar, mesmo parentes, não importa, meus irmãos, nós temos que dar um bom testemunho. Mas não podemos esquecer que nós precisamos estarmos submissos, então, à sua palavra. Eu quero, então, irmãos, partir para a conclusão deste estudo, sobre essa série de estudos sobre adoração. Estamos encerrando hoje o segundo, primeiro quarta-feira, estamos encerrando este agora, e na próxima quarta-feira nós teremos outros estudos sobre adoração. Então, concluindo, o templo deve servir para nos organizarmos melhor. Não é o fim da nossa fé. Deve ser consagrado para adoração, mas não idolatrado. O templo. Deus, então, requer de nós o melhor. Em tudo na nossa vida, devemos estar desprovidos de qualquer vaidade pessoal. Irmãos, uma coisa que não pode reinar nos corações do povo de Deus é vaidade. E aí eu quero até parafrasear o texto, deixando a vaidade que tão de perto nos rodeia. Todos nós, meus irmãos, temos um pouco de vaidade. Então, parafraseando o texto de Paulo, deixando, meus irmãos, o pecado e a vaidade que tão de perto nos rodeia. Então, o templo, ele é para
verdadeiros adoradores. Só estar no templo aqueles que estão dispostos a adorar a Deus. Se você convida alguém para ir à igreja, para estar na igreja, você vai dizer a eles, olha, lá é o lugar de adoração. Você está corretíssimo, que realmente é isso que vai acontecer. Se você convida alguém para ir à sua casa, olha, hoje tem o meu aniversário, tem o aniversário de alguém da minha casa, mas antes nós vamos adorar a Deus. Nós teremos um culto de adoração a Deus. Então, o templo, ou as casas, ou em qualquer lugar, até mesmo na rua, né? Você pode entender de que você vai adorar a Deus. Então, não deve faltar, então, a esses adoradores. Não deve faltar oração, não deve faltar leitura bíblica, não deve faltar hinos, cânticos espirituais, mensagens ou meditações. Então, isso tudo, meus irmãos, faz parte de verdadeiros adoradores. Diga-se passagem, no início do nosso estudo, nós falamos então o texto de Colossenses. Então, o texto de Colossenses, nós estamos exatamente reproduzindo aquilo que Paulo diz então aos Colossenses. Então, o culto é que envolve uma experiência e comunhão com Deus vivo e santo. Exige uma apreciação maior sobre a reverência e a ordem, a confissão e a humildade, a consciência da santidade, majestade, graça e propósito de Deus. Vamos então, irmãos, portanto, vamos adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Neste tempo de pandemia, com certeza, também sentimos falta de adoração no templo. Que o Senhor, para tanto, nos abençoe e uma semana abençoada é a nossa oração. Amém. Criançada, sou eu, a Tonica. Eu sou a amiguinha da tia Antônia. Eu vim hoje para ajudar a tia Antônia a contar a história. A história é muito legal. Bem, não é bem uma história. Ela vai dar uma palavra, tá? Ela vai ensinar sobre os 10 mandamentos. E ela vai falar do primeiro mandamento. Não adorar as imagens, entenderam? Preste bem atenção, hein? Tchau! Bom dia, crianças! A tia Antônia voltou! Então, hoje eu vou contar para vocês, vamos conversar sobre os 10 mandamentos. E hoje eu vou falar sobre o primeiro mandamento. Está na Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo é o versículo 4, tá bom? Depois vocês podem conferir, tá? Na minha Bíblia, aliás, começa do 3, depois vai até o 4, tá bom? Então, na minha Bíblia diz assim, não adore outros deuses, adore somente a Deus, né? Aí o 4 fala assim, não faça imagens de nenhuma coisa, que há lá em cima no céu, aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos. Quem sabe o que é ídolos? Ídolos são aquelas imagens, né, que os homens fazem, imagem de escultura. Bom, nem os adore. A palavra de Deus está dizendo, olha, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Então Deus está dizendo para a gente não adorar outros deuses.
Vocês sabiam que tem pessoas que adoram deuses feitos pelos próprios homens? Então, eu vou chamar aqui a minha outra menininha linda que eu tenho. Olha só. O nome dela, ela tem uma opção de nome. Cada vez que eu conto uma história, eu boto um nome para ela. Tá bom? A Lourinha é a Tunica. Agora essa aqui, hoje, ela vai se chamar Flávia. Ai, Flavinha. Então, agora eu vou botar ela aqui de frente para mim e eu vou fazer um pedido para Flávia, tá bom? Flávia, olha para cá, Flávia. Isso. Eu quero que você me dê um presente bem bonito. Aí, será que a Flávia vai me dar um presente bem bonito que eu tô pedindo a ela? Ué, mas tem que fazer um pedido. Bom, então eu vou fazer outro pedido. Eu quero que você me ajude a passar na prova que eu tenho que fazer. Tem que fazer uma prova. Tá muito difícil, me ajuda a fazer a prova. Vocês acham que a Flávia vai me ajudar? Claro que não, né? Claro que não. Porque a Flávia é uma boneca. É um boneco. Mas vocês acreditam que tem pessoas que pedem aqueles bonecos feitos pelo próprio mundo dos homens para ajudar a vida deles? Isso chama-se adorar ídolos, feitos pela própria mão do homem. Vocês viram que na Bíblia, Deus condena isso, não é? Então, nós não podemos adorar imagem nenhuma, né? Que Deus está dizendo para não adorar. Adorar somente a quem? A Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, Jesus entra na nossa vida. E nós não vamos querer mais adorar ídolos feitos pela própria mão dos homens. Não é mesmo? Então, essa é a palavra que a tia Antônia trouxe para vocês hoje. Que Deus possa abençoar vocês. Deixa eu chamar um pouquinho aqui a Tunica, que ela está querendo vir. Pronto, Tunica. Chegou. Tunica não é fácil, hein? Levada. Tchau, crianças. Tchau. descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar.
com as águas do rio, então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Como na mão No teu poder. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador,
a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos